A minha ideia hoje aqui é apresentar um pouco do que nós estamos fazendo dentro da Jaguar Land Rover, né, com relação à inovação e como que a inovação pode acelerar as soluções para os desafios que a gente vem discutindo aqui no dia de hoje. Tá? A gente gosta de falar que dentro da Jaguar Land Rover o Brasil é a casa da inovação, um pouco porque a gente mora num país onde os recursos são um pouco mais escassos que a Europa, né? O ambiente é mais volátil, né? Então a situação toda faz com que nós temos que ser mais adaptáveis e mais propensos à inovação. Então, o que eu vou trazer aqui? Algumas grandes tendências que nós observamos no mundo hoje e o que nós estamos fazendo como JLR para responder a esses grandes movimentos. Primeiro, pandemia, né? Acho que não preciso falar que foi algo realmente dramático, né, para o mundo todo, a pandemia. Mas, se a gente olhar o que a pandemia trouxe, né, como efeito colateral para a gente, foi uma aceleração muito grande de adoção de novas tecnologias, novos pensamentos, um novo estilo de vida, novos valores. Então, as pessoas hoje pensam de uma maneira diferente, trabalham de uma maneira diferente, as empresas se posicionam de uma maneira diferente. E isso tudo já estava em curso, mas a gente vê que a pandemia acelerou, né? Inclusive, o pessoal da McKinsey chama a pandemia como o grande acelerador, né? Eles têm até um paper com relação a todos os avanços que a pandemia trouxe para o mundo. Então, é um dos temas que a gente mantém aí no nosso radar, né? E o que a pandemia trouxe. O segundo tema importante para a gente considerar é a geração Z. A geração Z é aquele pessoal que hoje tem 24 anos ou menos, né? Esses já são potenciais consumidores de automóvel, né? Já podem ter carteira de motorista, alguns deles, mas a maioria deles ainda não pode ter carteira de motorista, mas, né, até o final da década, esse grupo aqui de consumidores vai ser equivalente ao valor de $1 trilhão de mercado, né? Não só para a gente, mas como outras indústrias, né? E é um grupo muito interessante, é um grupo muito diferente dos millennials, é um grupo muito diferente dos grupos que vieram antes, né? A gente está falando de um grupo muito diverso, para vocês terem uma ideia, 48%, ou quase metade desse grupo de consumidores não é tradicionalmente branco, né? Então aqui a gente vê uma miscigenação já muito grande, uma diversidade, né, de etnias fazendo parte desse grupo de consumidores. É um grupo que nasceu com a internet, né? Ninguém aqui teve que aprender a lidar com a internet, ou vai se lembrar da internet de escada, como alguns de nós ainda se lembram, esse pessoal já não teve que passar por isso. A maioria deles teve o primeiro smartphone com 12 anos de idade, né? E eles não soltam o smartphone para nada, como vocês podem imaginar, ou quem tem filho aqui, mais ou menos nessa faixa etária, sabe que eles são realmente super plugados na questão do celular. E eles pensam de uma maneira diferente, né? Eles são diferentes dos millennials, eles economizam mais dinheiro, eles têm um estilo de vida um pouco mais simples que os millennials, mas não quer dizer que eles não gastam. Eles gastam, porém as marcas têm que encontrar uma maneira diferente de conversar com essas pessoas. Eles procuram empresas e marcas que tenham valores, que defendam os seus valores, que abracem causas. Não devem ser todas as causas, mas algumas causas eles esperam que as empresas e as indústrias adotem. Do contrário, é um consumo que eles não julgam interessante, é um consumo muito supérfluo para eles. E aqui o grande desafio é como agregar valor e se conectar com essa nova geração, que, como eu disse, até o final da década deve ser a maioria dos nossos consumidores. Próximo grande tema de mudança que a gente vê é o próprio automóvel e as tecnologias exponenciais, né? Então, a gente vê que, nos últimos anos, novas tecnologias e o uso dela, e o impacto dela na indústria, na sociedade, nos negócios, tem vindo de maneira exponencial, né? Então, a gente pode falar aí de IoT, né? Internet das coisas, a gente fala agora muito de inteligência artificial, nanotecnologia, robótica. Então, tudo isso está mudando o mundo, está mudando o panorama da sociedade, como as pessoas vivem, os novos produtos e serviços que estão se fazendo disponíveis para essas pessoas. E, mais importante, elas esperam que o carro acompanhe
essas novas tecnologias, né? E isso é um desafio para nós, né? Um desafio para a indústria automobilística, nos mantermos atualizados e conectados com essas novas tecnologias, porque não é algo trivial o que a gente está falando aqui. Então, o próprio automóvel ele deve mudar ao longo dos próximos décadas, né? A maneira com que as pessoas consomem ou usam automóveis, né? O que elas esperam do automóvel, um automóvel mais conectado, um automóvel mais autônomo, um automóvel limpo, né? Tanto com relação a emissões, mas com também o processo de fabricação, os materiais utilizados no carro. Então, a gente entende que a nossa indústria está passando por uma transformação, para não falar o termo da moda, uma disrupção, né? Então, é um ponto que a gente está muito atento dentro da Jaguar Land Rover. Opa, passei aqui. Pronto. E a quarta grande tendência que nós vemos, que a gente tem que estar ciente, a gente tem que reagir a ela, é a questão do desafio ambiental, né? Aqui, acho que já foi colocado em diversas palestras a questão, mas é um tema sério. Dentro da Jaguar Land Rover, a gente está vendo esse tema como cada vez mais sério, né? A gente tem aquecimento global, a gente fala de degradação de solos, a gente fala poluição, o impacto que isso tem na saúde das pessoas, nos ecossistemas, nos animais, né? O crescimento do nível dos oceanos. Então, é tudo coisa muito séria. E nós somos uma indústria importante dentro desse planeta, né? Nós somos parte fundamental da solução de como a gente faz com que o nosso planeta, a nossa indústria se torne mais sustentável. Então, isso está muito forte no nosso radar aí para os próximos anos. Bom, desafios, né, tendências, o que está acontecendo aí fora, e agora um pouco das nossas respostas para esses problemas. Em abril do ano passado, nós lançamos aqui no Brasil o nosso primeiro hub de inovação. Foi lançado em abril de 2022, aqui no Cubo, na Vila Olímpia. Hoje, esse hub de inovação foi modelo para um hub de inovação nos Estados Unidos, em Israel, na China e na Índia, mas o primeiro foi no Brasil. A gente trabalha como uma rede de inovação mundial, onde tem o nosso hub central na Inglaterra de inovação, mas todos os mercados estão trabalhando alinhados nos mesmos direcionais, na mesma direção de inovação, buscando soluções globais para a indústria e para a empresa Jaguar Land Rover. E, durante essa jornada recente nossa, né, é uma atividade nossa, a gente tem aqui algumas conquistas interessantes que a gente pode mostrar para vocês, né? Bastante engajamento com startups, projetos aprovados. A gente tem 9 projetos aprovados, gerando um retorno de investimento de 5 vezes e meia o valor investido. Tudo isso é muito interessante. Mas onde eu acho que a gente tem mais ganhos como indústria para interagir com startups, para interagir nos ecossistemas de inovação que existem por aí, é a questão da transformação cultural. Aqui eu coloquei 2.000 horas de engajamento e transformação cultural. Aqui eu acho que é onde a gente pode fazer a maior diferença, né? Todos nós aqui estamos na indústria, eu estou há 18 anos na indústria automobilística, todos os colegas aqui têm certeza que mais ou menos tempo na indústria, mas nós precisamos mudar, né? A nossa cultura ainda é uma cultura um pouco focada no passado, focada puramente na engenharia, no produto, no automóvel em si. E eu acho que a gente está perdendo a oportunidade de se conectar com empresas, com ecossistemas que são um pouco mais dinâmicos e avançados que a gente em algumas questões. Então, fica aqui meu convite, estou à disposição para conversar com quem quiser, mas eu altamente recomendo todos os colegas de indústria, se tiverem oportunidade de se conectarem com algum hub de inovação no Brasil, qualquer que seja, façam, que é muito interessante, porque a chance de mudança cultural dentro das organizações é um prêmio que a gente não tem ideia ainda do valor, mas a gente vai precisar dessa transformação cultural para a próxima década para responder aos desafios que eu coloquei aqui nos primeiros 4 slides. Tá? E, olhando um pouco para frente, né, dentro do nosso ano fiscal 2023-24, o que a gente vai trabalhar com o nosso time de inovação? A gente vai trabalhar em 2 grandes territórios. Existem 7 territórios globais da empresa de inovação que foram decididos pelo time global. A gente escolheu 2 para o Brasil, para esse ano fiscal, que é sustentabilidade e talento. Eu vou falar bastante sobre sustentabilidade, eu trouxe alguns slides, mas a ideia aqui é simplesmente acelerar a nossa transformação
e a nossos objetivos de sustentabilidade que a gente tem dentro da Jaguar Land Rover. Então, a gente sabe que muitas das soluções vão sair de dentro de casa, mas tem muita coisa aí fora que a gente pode estar perdendo se a gente não estiver conectado com as pessoas corretas, com os parceiros corretos. Então, a nossa ideia aqui é, do Brasil, a gente ter um hub de exportação de soluções para a empresa globalmente com relação ao tema de sustentabilidade. Já o tema talento, a gente fala mais dos nossos colaboradores, né, dos nossos funcionários. A ideia aqui é modernizar essa força de trabalho, é preparar essa força de trabalho para trabalhar numa indústria em disrupção, numa indústria em transformação. A gente entende que muitas das características necessárias no dia de hoje, a gente não necessariamente tem hoje dentro de casa, né? Então, a gente precisa buscar novos tipos de profissionais, com novas habilidades, com novos conhecimentos. Então, existe toda uma transformação na questão das equipes dentro da empresa que a gente vai trabalhar nesse ano. Eu vou falar hoje só sobre sustentabilidade, eu tenho aqui alguns slides, não vou tomar muito tempo, mas eu acho que é interessante para vocês entenderem um pouco da nossa jornada com relação à sustentabilidade. Bom, esses aqui são os nossos objetivos, né, o famoso SBTI, né, o Science Based Target, os nossos objetivos, então, para 2030, escopo 1 e 2, que são as operações nossas, 46% de redução de CO2, escopo 3 até 54%, com o objetivo final, 2039, a JLR ser uma empresa 100% livre de emissões de carbono ou carbono neutra, né? A gente foi signatária do último pacto agora que teve em Glasgow, então a gente oficializou esses targets. Esses targets são um compromisso público da Jaguar Land Rover para com a sociedade, que até o final da próxima década a nossa indústria toda, incluindo os nossos fornecedores, incluindo os nossos distribuidores, vai ser neutra de carbono, né? É um objetivo muito difícil, né? Muito desafiador. A gente tem uma boa visão até 2030. Depois de 2039, muitas das soluções ainda nem foram pensadas e nem foram criadas. Por isso que a gente vai trabalhar com as startups, com as empresas de inovação, os institutos de tecnologia, porque a gente vai ter que criar coisas que ainda não existem hoje para que a indústria automobilística, em algum momento, chegue ao carbono zero. Um pouquinho mais de detalhe do que a gente tem aqui. Então, de escopo 1 e 2, a gente já tem hoje 111 projetos aprovados na empresa. Então, esses 111 projetos já têm verba aprovada, né, no mundo inteiro para implementação. Hoje eles estão muito focados em consumo eficiente de energia, uso de energia renovável, coleta e reciclagem de água. Então, como é que nós fazemos as nossas operações fabris e comerciais mais eficientes com relação ao consumo de energia? No escopo 3, a gente tem um trabalho grande com fornecedores. E aqui, materiais reciclados, economia circular, são dois temas muito interessantes. No desenvolvimento de produtos, agora a gente está adotando radicalmente o uso de materiais reciclados. Inclusive, na semana passada, a gente anunciou um investimento estratégico numa startup americana que produz couro derivado de vegetais, de plantas. Então, a gente entende que, em algum momento, o couro de origem animal dos carros deve ser substituído por uma coisa de origem vegetal ou uma coisa mais ecológica. E aí vai em diversos outros materiais, né, alumínio. Então, a gente precisa trabalhar dentro de cada componente do carro e ir fechando esses ciclos da economia circular para que a gente saiba exatamente o que a gente vai fazer desde o momento do design do carro até o descarte desse carro, que tudo seja pensado para que tenha uma vida útil, uma reciclagem, um caminho, uma logística reversa, tudo de uma maneira muito clara. Interessante ainda no escopo 3, a gente também está trabalhando muito com os nossos distribuidores. A gente tem, no Brasil, ano passado, a gente homologou o nosso primeiro concessionário carbono zero no mundo. Foi no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. Até o final desse ano, a gente tem o objetivo de 15% da nossa rede de concessionários carbono zero, né? Então, aí a gente já começando a agir dentro do escopo 3, dentro desse ano. E por aí vai. Tem uma série de atividades aí que a gente está trabalhando, como reuso de peças, como é que a gente pode remanufaturar peças, veículos, dar uma segunda vida para os carros. Então, tem um escopo muito grande de trabalho. Parte fundamental desse plano, né, de 2039, carbono zero, é a eletrificação dos nossos carros. Publicamente, nós já anunciamos, nós estamos indo no caminho da eletrificação.
O nosso ciclo de produtos está todo focado para ser eletrificado nesse momento. Então, a gente tem aqui alguns pontos interessantes na linha do tempo. 2024, a gente vai trazer a primeira Range Rover 100% elétrica, Range Rover Sport. A gente deve abrir pré-vendas para esse carro até o final do ano aqui no Brasil. Em 2025, a gente vai mostrar a nova Jaguar. A Jaguar vai ser uma marca de carro 100% elétrica, já a partir de 2026. Então, a gente não deve ter mais nenhum carro a combustão da Jaguar. A gente tem uma linha 100% nova de produtos sendo desenvolvida para a Jaguar, para atender essa demanda. Até 2030, né, até o final da década, 100% dos nossos produtos devem ter pelo menos uma versão 100% elétrica. Não quer dizer que aqui a gente não vai ter carros híbridos ou, eventualmente, alguns motores a combustão. Vamos ter, mas todos os carros, toda a opção, cada carro da JLR vai ter uma opção 100% elétrica se o cliente não quiser um carro a combustão ou híbrido até 2030. 2036, a gente quer chegar a zero emissão pelo tailpipe, que a gente fala, né, pelo escapamento. Então, a gente deve aí zerar todas as emissões de CO2 dos nossos carros. E 2039, como eu já falei, a operação toda da empresa zero de carbono. Tá? O que estamos fazendo no Brasil? Vou trazer 2 projetos que a gente está trabalhando dentro da equipe de inovação para o Brasil, especificamente agora. O primeiro projeto o colega da BorgWarner acabou de falar, né, o que a gente vai fazer com essas baterias, no momento que elas não podem ser mais utilizadas, né, inclusive baterias danificadas. A gente tem carros elétricos na rua, imagino que muitos de vocês tenham, e as baterias, o carro bate, tem problema, você precisa fazer alguma coisa com essas baterias, né. Você tem ali muitos produtos químicos que são perigosos, mas, ao mesmo tempo, você tem muitos elementos que têm valor ali, né. Então, o que a gente faz? Agora a gente criou um novo projeto de reuso, reciclagem de baterias de carros elétricos, onde o primeiro passo desse processo é a avaliação das baterias. Então, a bateria, estando em condições de ser reparada, tanto no concessionário quanto na nossa central de reparo de bateria, ela é reparada, volta para o carro e tem seu uso normalizado. Caso ela não esteja apta a voltar ao carro, ela é utilizada em soluções estacionárias de energia. Então, aqui a gente colocou aqui um power wall, um power bank, um power bank móvel, né? Então, essas baterias talvez não estejam boas para ficar num carro em movimento, talvez elas não tenham toda a performance para ficar no automóvel, mas elas sim ainda podem ser utilizadas para soluções, né? Então, a gente está trabalhando aqui com pontos de recarga que podem ser 100% off-grid, né, com um painel de energia solar. A gente vai fazer um piloto numa concessionária agora aqui no mês de agosto, onde vai ter toda a parte de carregadores dos carros off-grid, né, ou seja, usando energia solar que a concessionária capta, armazenada no power bank e depois sendo levada até os carregadores do carro. Então, isso aqui a gente já dando uma segunda vida para as nossas baterias. E o terceiro passo, caso a bateria realmente não sirva nem para um uso estacionário, ela vai para a reciclagem. E aí a gente já tem um parceiro que a gente está desenvolvendo, que através de hidrometalurgia vai reciclar as baterias e vai voltar a ter os elementos que podem ser revendidos no mercado na logística reversa. Então, aqui com esse projeto a gente vai fechar a questão das baterias no Brasil. Paralelo à questão de baterias, a gente também está criando agora uma nova divisão dentro da Jaguar Land Rover, né, que é de mobilidade. Dentro de mobilidade, a gente tem 2 verticais de mobilidade hoje. A primeira é a mobilidade urbana, que é o Jaguar On Demand, que é o projeto que eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui. Eu tenho 2 slides para apresentar. E depois o subscrição, que é uma coisa mais tradicional, que é aquele cliente que não quer comprar o carro, mas quer ter o carro por 12, 24 meses, ele pode, por um contrato de locação, usufruir um dos nossos carros. Bom, falando do Jaguar On Demand, eu acho que vai ficar difícil para quem estiver mais no fundo de ler, mas eu vou explicar aqui para vocês. Esse projeto saiu dentro do nosso ecossistema de inovação, saiu dentro do Cubo, aqui do Itaú, na Vila Olímpia. A gente... obrigado, alguém fez um zoom aqui para mim, obrigada. A gente fez uma parceria com uma startup, né, inclusive colegas da Stellantis também estão nesse projeto, né, então é um co-desenvolvimento entre JLR, Stellantis e a startup, né.
Então, a gente está na fase de POC, né, que é o Proof of Concept, né, no jargão aqui das startups. A gente tem hoje 6 carros na cidade de São Paulo, com plano de expansão até para 30 carros dentro desse ano. A gente está testando esse sistema, ele está vivo faz 2 meses e meio, quase 3. Então, qualquer pessoa pode baixar o aplicativo, se cadastrar, fazer o onboarding e alugar um dos nossos carros em alguma base. Ele é um serviço base a base, né, o base to base, porque é um carro elétrico, a gente só está hoje trabalhando com o iPace, porque a gente quer que seja uma mobilidade 100% limpa e sustentável. Então, para o carro estar sempre carregado, é importante que o usuário retire o carro numa base e devolva numa base para que a gente mantenha esse carro sempre carregado. Hoje nós temos 15 bases em São Paulo, onde vocês podem pegar e devolver esse carro, e a ideia até o final do ano é ter mais de 50 bases para aumentar a conveniência do usuário da plataforma. E depois a gente passa para um segundo estágio, onde a gente vai fazer, ainda com o suporte dessa startup, mas aí 100% com a marca Jaguar, e aí a gente vai fazer o lançamento nas principais cidades do Brasil, né? E aí a ideia é ter aí, talvez perto de uma centena de carros dentro de 1 ano ou 2 dentro desse programa. Como funciona? Né? Muito rapidamente, você baixa o aplicativo no Apple Store ou no Android. Você procura onde está o veículo mais próximo, então ele já vai mostrar onde você está e onde está a base mais próxima. Vai mostrar se tem um carro, qual que é o status do carro, como é que está a bateria do carro. Você reserva o carro, vai até a base, pelo celular você abre o carro, né? Você não usa a chave do carro, você não tem contato em nenhum momento, é tudo pelo aplicativo. Então você abre o carro, faz a viagem, né? Você tem a experiência pela cidade. Hoje a gente está falando de São Paulo com um raio de 200 quilômetros da cidade. Então você consegue ir até a praia, consegue ir até Campinas, no interior de São Paulo. Então até 200 quilômetros o nosso sistema está coberto. Uma vez que você acabou a sua corrida, acabou a experiência com o nosso produto, você fecha a corrida. E aqui acontece uma coisa muito interessante. Como você teve uma jornada num carro elétrico, o que a gente faz? O sistema ele calcula quantos quilômetros você rodou, qual seria a emissão dessa viagem num carro a combustão, e, obviamente, ali você tem um crédito virtual de carbono, porque você não emitiu esses carbonos. Então, o que a gente faz? Baseado nesse cálculo dos carbonos que você deixou de emitir, a gente cria uma criptomoeda que volta para a sua carteira como crédito para você alugar o carro num segundo momento. Então, você tem lá sempre um cashback em forma de criptomoeda na sua carteira por ter usado um carro elétrico e não ter poluído a cidade. Então, esse faz parte do conceito, é tudo isso que a gente quer mostrar aqui. A mobilidade pode ser interessante, carros de luxo podem, sim, oferecer soluções interessantes para as pessoas. Você não precisa gastar 400, 500, 600 mil num carro. Você pode, por R$ 1,19 o minuto, alugar um Jaguar, qualquer pessoa, desde que tenha carteira de motorista. E, para finalizar, aqui um feliz usuário do serviço. Eu fiquei alguns dias rodando com um dos nossos carros. Aqui é uma concessionária nossa em Moema, que é uma base, então eu devolvi o carro ali. E é interessante, gente, início da jornada ainda, a gente está aprendendo, a gente está errando, está acertando, estamos achando como é que a gente pode melhorar o serviço para os nossos clientes, mas a indústria precisa se transformar, e aqui a gente está trilhando esse caminho. Aqui eu me despeço de vocês, muito obrigado pela atenção, e se quiserem discutir algum tema, alguma pergunta, eu estou à disposição. Obrigado.